Uma série com mais de 1000 episódios, um universo mega fantasioso e personagens extremamente caricatos. Uma receita quase certa para o fracasso de qualquer tentativa de adaptação para uma série em live action. Mas superando qualquer expectativa, One Piece se tornou a série que mais alcançou o primeiro lugar na plataforma da Netflix pelo mundo, somando um total de 84 países e alcançando um patamar global que One Piece sempre mereceu estar. Mas será que nesse caso quantidade de visualizações se traduz em qualidade? Será que a série conseguiu extrair a essência daquilo que mais emocionou a gente da primeira vez que a gente assistiu o anime, por exemplo? Eu assisti os 8 episódios da série e hoje teremos finalmente a análise completa e com spoilers do live action de One Piece. Lembra de deixar aquele like, galera, para ajudar na divulgação do vídeo, e caso você ainda não seja inscrito, eu te convido a fazer parte dessa tripulação se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o universo de One Piece, combinado? All great fighters call out their finishing moves. No, they don't. Primeiro, sobre a caracterização dos personagens da série. A gente sabe como personagens de anime já costumam ser bem diferentes de pessoas reais, e isso se intensifica ainda mais quando se trata de One Piece, o que só dificulta o processo de escolha dos atores. E uma estratégia que a Netflix adotou para facilitar a aceitação do público, principalmente dos fãs da obra original, foi estabelecer um vínculo entre os fãs e os atores que viriam a interpretar os personagens. Por exemplo, com o elenco principal reagindo ao trailer da série e se emocionando ao ver aquele trabalho impresso na tela, com o ator do Luffy indo conhecer pessoalmente o criador da série na própria casa dele e ouvindo dele próprio que o ator era igual ao personagem que ele desenhou no mangá, ou com a dubladora do Luffy do anime passando o chapéu para o ator do Luffy na série. E não tem como negar, galera, que tudo isso funciona demais e faz com que a gente também acabe recebendo melhor um ator que vá interpretar um personagem tão excêntrico quanto o Luffy. Mas na prática, será que foi o suficiente? Falando do Luffy primeiro, ele certamente é um Luffy um tanto diferente do que o que a gente conhece. O Luffy que a gente conhece é extremamente pra fora, extrovertido ao extremo, espalhafatoso, caricato. Já o Luffy da série tenta ser um pouco mais introvertido do que o original. Por exemplo, a cena de introdução do Luffy no mangá é o personagem saindo de um barril e dando um grito enorme, sem medo nenhum de chamar a atenção. Já o Luffy da série, nessa mesma cena, sai do barril da forma mais discreta possível e evita fazer qualquer barulho. O Luffy do anime come qualquer comida que vê pela frente. Já o Luffy da série hesita em receber comida como recompensa por ter ajudado uma vila. O Luffy do anime só fala o que pensa sem pestanejar. Já o Luffy da série parece ser bem mais reflexivo em alguns momentos. E isso apesar de fazer do Luffy um outro Luffy, um Luffy mais contido em emoções, isso não deixa de funcionar bem na série, porque o Luffy continua sendo aquele moleque retardado, risonho, inocente e carismático que consegue fazer a gente rir e querer sonhar e navegar junto com ele. Na verdade, quando a série tenta imitar demais o Luffy original é quando a coisa parece não funcionar, como por exemplo na cena onde o Luffy entrega o chapéu pra Nami e grita, dizendo que pode contar com ele. Essa cena acabou caindo um pouco no vale da estranheza, não sei se vocês também sentiram isso. Mas de forma geral, os demais personagens que aparecem na série possuem sim um arquétipo muito fiel às suas versões originais e funcionam muito bem, tanto os vilões quanto os personagens do elenco principal. A série se dá ao direito de criar sem precisar se prender 100% ao material original, mas ao mesmo tempo também procura homenagear certas cenas icônicas da forma mais fiel possível, e por vezes isso funciona e outras não, como essa que eu mencionei do Luffy passando o chapéu pra Nami, que acabou não funcionando tão bem assim. Ou por exemplo, o Zoro realizando o seu juramento de nunca mais perder, onde nesse caso o ator é quem não conseguiu passar a emoção que a cena precisava. Mas por outro lado, cenas como a despedida do Sanji com o Zeff foi simplesmente maravilhosa. O Sanji, ele não chega a se ajoelhar como na tradição japonesa, né, já que essa é uma série ocidental, mas ele se despede de pé e a cena ficou
tão boa quanto a original. Sobre o figurino dos personagens, primeiro, foi muito legal que o elenco principal usou várias roupas diferentes ao longo da temporada para dar uma sensação de realismo maior, né? E foi mais legal ainda que todas as roupas foram baseadas em roupas que os personagens já usaram em capas dos volumes do mangá e que foram, né, desenhados pelo próprio autor. O que realmente causa um estranhamento maior no figurino são as perucas da maioria dos personagens, que acaba tirando um pouco da imersão da gente, né? E isso eu senti principalmente daqueles personagens que poderiam ter um tom de cabelo mais próximo da realidade, sem a necessidade de peruca, ou uma peruca, né, com um tom um pouco mais natural. Por exemplo, a Nami e o Shanks, que são ruivos, ainda ficaram muito artificiais, mesmo o tom de cabelo ruivo existindo na vida real. Então daria para ter feito algo mais natural. Agora, outros personagens com cabelo azul, cabelo verde e etc., como a gente sabe que esse tipo de cabelo, né, esse tipo de cor não existe naturalmente, ironicamente eu acho que dá pra passar um pouco mais batido. Esses foram os casos que na verdade menos me incomodaram de forma geral, mas não dá pra negar que a maioria das perucas ficaram sim bem artificiais e difícil de tancar. O Capitão Kuro, por exemplo, na primeira vez que ele aparece, parece que ele é um boneco de plástico duro, de tão reluzente que tá a cabeça dele como um todo, sabe? O que eu adorei com todas as forças mesmo foi a maquiagem feita para os homens-peixe. Galera, o nariz do Arlong é igual ao nariz de um peixe-serra, por exemplo, e todos os outros homens-peixe também estavam muito bons. Mas vamos falar sobre Bug, o palhaço. Uma coisa que a série faz muito bem é adaptar o cenário onde algumas batalhas acontecem. Por exemplo, todo o arco do Bug acontece dentro de um circo, para combinar, né, com a temática do personagem e do seu bando, ao invés de acontecer na laje de um prédio aleatório como é no mangá e no anime. Toda a ambientação do circo ficou maravilhosa e o Bug foi, sem dúvida, um dos melhores personagens disparado. A introdução dele, sentado na cadeira, os poderes dele em computação gráfica ficaram muito bons e a cena dele torturando o Luffy, esticando ele até tentar arrebentar, também foi absurda. O cara usou um método de tortura real da Idade Média ali para ver se o Luffy ia arrebentar também. Agora, a única oportunidade que eles perderam nesse momento, nesse arco, foi eles fazerem um número de circo com o Bug sendo cortado ao meio, cerrado ao meio dentro de uma caixa. Igual os mágicos eles fazem, né, com as suas assistentes. Essa seria uma ótima forma, inclusive, do Bug juntar um dinheiro enganando o trouxa com os poderes dele, né? Mas enfim, né? Não quiseram me ouvir. Outra adaptação que fizeram também foi a batalha contra o Capitão Kuro, se passando dentro da mansão da Kaia, ao invés de acontecer numa ladeira vazia de pedra aleatória também, né? Dessa forma, eles puderam criar um momento de tensão do bando se escondendo enquanto o Kuro tentava encontrar eles pela mansão, né? Não chegou a ter nenhum jump scare muito marcante, mas a ideia foi sim bem legal e o Capitão Kuro também estava com uma interpretação, né, muito fiel ao personagem sorrateiro como um gato. Por outro lado, uma cena que foi adaptada e que eu senti que perdeu parte do impacto foi a cena do Shanks passando o chapéu pro Luffy, que aconteceu ali dentro do bar, até no momento mais intimista entre eles, inclusive, que obviamente foi proposital para deixar um clima um pouco mais só deles ali, mas eu consigo visualizar claramente uma cena bem mais épica, assim como foi no original com o navio e a tripulação do Shanks ao fundo, naquela escadaria do porto que algumas versões gostam de adicionar também, então a cena pareceu menos épica do que deveria ter sido, talvez. Mas eu gostei que a cena do Shanks perdendo o braço pro Rei do Mar acontece com ele dentro do barco. Dessa forma não fica esquisita a cena do Shanks flutuando, né, tentando nadar e flutuando de forma tão calma enquanto abraça o Luffy depois de perder o braço. Eu só não senti que o ator que fez o Luffy criança conseguiu passar a emoção que essa cena precisava. Agora, galera, uma das cenas de maior hype na história definitivamente foi a batalha nunca antes mostrada do Mihawk enfrentando a frota do Don Krieg. Puta merda, galera!
Que introdução de personagem! O Mihawk cortando as balas ao meio e depois cortando o navio do Krieg lá da praia. A princípio, a gente só sabia que o Mihawk ele tinha dizimado a frota de 50 navios do Don Krieg, e o hype que é colocado no Mihawk é basicamente o Don Krieg chegando completamente derrotado no restaurante Baratier e narrando o hype em cima do personagem. Mas só que ver o Mihawk fazendo isso na prática foi um dos melhores extras que a série poderia ter dado pra gente que já é fã. Jogou o hype no homem lá em cima, com uns efeitos, inclusive, uns efeitos especiais bem decentes e sem falação, sem citação. Mostrou de fato que o cara era brabo e que, pelo que a gente já tinha visto do Zoro, ele não ia conseguir dar conta não. E tudo bem, o Mihawk ele poderia ter feito tudo aquilo de dentro daquela canoa de caixão que ele navegava. Poderia, mas mesmo assim, hypou demais o homem, então tá perdoado. Foi uma pena que o Don Krieg foi cortado do arco Baratier? Foi, mas como teve essa batalha contra o Mihawk, meu amigo, dá pra perdoar fácil. E dessa forma, a série ainda conseguiu abrir espaço para um vilão que tinha muito mais a agregar, que era o Arlong, que foi quem deu as caras no Baratier ao invés do Don Krieg. E convenhamos, galera, que o Don Krieg, ele não era um vilão que tinha muita coisa para agregar para a história como um todo, então daria pra ele, né, ser sacrificado da série. E falando em cenas inéditas na série, o que falar da participação assídua do Garp e do Kobe durante essa temporada? Primeiro, o Garp ele aparece durante a execução do Roger, depois ele continua aparecendo diversas vezes durante a temporada. A série adiantou, inclusive, a cena que tivemos no final de Enies Lobby, que é quando temos de fato a revelação de que o Garp é avô do Luffy, e é quando o Garp ele persegue o bando do Luffy no seu navio e começa a atirar balas de canhão com a própria mão. Galera, quando eu tava vendo essa cena, eu vendo que, pô, tá muito parecido com Enies Lobby, teve a revelação e tal, mas será que eles vão colocar o velho tacando bala de canhão com a mão? Tacaram, colocaram e tacaram bala de canhão. Nessa hora foi a que eu mais surtei. A segunda foi a do Mihawk, que eu fiquei, puta que... Mas essa foi também uma das cenas de maior hype. Depois o Garp ainda aparece no final do Arlong Park para desafiar, né, o Luffy para um duelo, e claramente vemos o velho usando de hack da observação e do armamento para enfrentar o Luffy. Uma pena, né, que o Luffy ele não parece sentir dor quando ele é golpeado pelo Garp. Isso ficou bem mascarado. Inclusive, a cena do Shanks amedrontando o Rei do Mar também deixou bem mais explícito que aquela encarada tinha algo de especial, algo de diferente. E isso tudo ainda permitiu, né, com que o Kobe também tivesse uma participação muito maior na série e fortalecesse ainda mais o vínculo de amizade e rivalidade que ele criou com o Luffy, né? A cena dele botando o pé no barco do Luffy e quase entrando pro bando foi muito bonita, ele decidindo por conta própria o caminho que ele queria seguir, sem ser influenciado, sem ser coagido por outras pessoas, mas sim seguindo o seu próprio caminho, o seu próprio sonho. O paralelo da jornada do Kobe com a jornada do Luffy aqui ficou muito mais equilibrada com o tempo de tela que ele recebeu também. A série também conseguiu fazer uma integração muito maior entre os personagens e os arcos que acontecem no East Blue. Alguns deles, né, já tinham uma conexão, como o Capitão Kuro tendo derrotado o Capitão Morgan no passado, mas na série temos isso de forma bem mais frequente. Luffy, Zoro e Nami participam juntos da batalha contra o Capitão Morgan, são mostrados cartazes de recompensas de personagens que só vão aparecer em arcos futuros, o Bug continua a aparecer no Arlong Park, a aparição de Garp e Kobe no final do Arlong Park também, e principalmente o Arlong aparecendo no restaurante Baratier. Essa foi uma sacada boa porque o restaurante fica no meio do oceano, que é o lugar perfeito para a demonstração da velocidade dos homens-peixe na água e fazer uma boa introdução com eles. Não só por isso, mas principalmente porque os homens-peixe representam uma minoria no mundo de One Piece e a primeira aparição deles na série acontece num restaurante feito para a alta classe dos seres humanos. Então a gente vê esse contraste de povos acontecendo nesse momento, né? A gente tem todo um estereótipo dos homens-peixe chegando com uma batida de rap no fundo, entrando no restaurante e molhando o chão todo, sentando na cadeira sem educação nenhuma,
comendo comida sem querer pagar nada, como se o Arlong realmente fosse um chefe de uma gangue do gueto mesmo. Ele até usa, né, umas correntes de prata ali, não sei o que, no pescoço, tem todo o estereótipo ali. E o discurso do Arlong é de que os homens-peixe foram escravizados e que sofrem discriminação, coisa que a gente não vê nesse começo da série, o que gera uma dúvida se aquele vilão tá realmente falando a verdade mesmo, né? Pelo contrário, o que a gente vê nesse primeiro momento é o Arlong alegando uma superioridade racial dos homens-peixe em relação aos humanos e que eles vão tomar o mundo para si. Só que aqui nesse momento a gente não sabe que parte dessa motivação vem de fato como uma resposta a um sistema que de fato escravizou a raça dos homens-peixe por séculos. Tanto que tem, né, um detalhe muito interessante que a série inseriu, que foi um homem-peixe como recepcionista do restaurante e o Arlong vendo aquilo como se aquele homem-peixe estivesse errado em servir aos humanos pelo que aconteceu no passado, mesmo que tivessem outros humanos como garçons ali também. Então, por enquanto, os humanos eles só parecem bonzinhos porque a gente não vê eles fazendo nada contra os homens-peixe, né? Por outro lado, os homens-peixe é que parecem uns supremacistas raciais aqui. Só que depois o Oda ele inverte, né, essa perspectiva que a gente tem nesse primeiro momento. Sobre a cena de abertura da série, a execução do Roger foi muito boa. O Garp, que não aparecia no mangá durante a execução, citando todos os crimes do Roger. E o Roger felizão, tipo, caralho, o pai viveu, hein? Mas uma coisa que eu tinha imaginado que poderia ser feito e realmente foram alguns personagens de destaque aparecendo na execução do Roger. Personagens esses que não aparecem na introdução do mangá, mas sim só uns 10 anos depois, quando o Oda ele decide desenhar novamente a execução do Roger no capítulo 0, mas não são todos que aparecem na série. Temos então o Dragon ali com sua capa verde, o Shanks mais novo, o Mihawk, o Smoker criancinha, e esse aí apareceu de penetra, porque ele não é mostrado durante a execução no mangá, mas só no anime. Então eles decidiram, né, colocar mesmo assim, já que tava no anime, vamos botar o moleque ali, por que não? E por fim, o que todo mundo tá achando que possa ser o Crocodile, revelado como uma mulher. Olha, eu já fiz vídeos sobre isso aqui no canal faz uns 10 anos, juro pra vocês, e é capaz de isso ainda se concretizar mesmo. Sobre as cenas de ação da série, a animação dos cartazes de recompensa dos piratas aparecendo, os valores saltando na tela e os personagens interagindo com os cartazes ficou simplesmente maravilhoso. As cenas de batalha do Luffy foram, na verdade, as que menos impactaram por causa da limitação da quantidade, né, de efeitos especiais que eles conseguiam fazer com o corpo elástico dele. Então, a gente vê mais dos poderes do Luffy no comecinho da série, que é para apresentar o personagem, mas o Luffy, na maior parte do tempo, não ficava se esticando muito, só lutava como um cara normal, seja na luta contra o Kuro ou com o Arlong. Fora que os danos que o próprio Luffy levou durante essas lutas foram praticamente inexistentes, né, o que também tirou qualquer senso de perigo das lutas dele. Então isso acabou diminuindo tanto a empolgação nas lutas do Luffy que até as lutas da Nami muitas vezes pareciam mais empolgantes com ela usando aquele bastão dela doidado e dando porrada em tudo quanto era marinheiro. Mas o destaque vai sem dúvida para o Zoro, galera. Tanto o ator do Zoro adulto quanto o ator do Zoro criança executaram um absurdo de coreografia só na base dos efeitos práticos mesmo. Inclusive, os atores que contracenaram com eles também mandaram muito bem. O duelo do Zoro criança com a Kuina foi maravilhoso, a batalha do Zoro contra os capangas do Capitão Kuro também foi muito boa, mesmo um dos atores sendo bem gordinho, mandou bem demais. A cena de introdução do Zoro com ele cortando o maluco ao meio e depois levando a parte de cima num saco de batata para pegar a recompensa na marinha ali, dizendo... O meu amigo, ele teve um dia ruim, ele tá muito cansado, ele também precisa de uma bebida. Foi sensacional. E detalhe, galera, que aquele cara era o Mr. Seven da Baroque Works, que só deve aparecer numa segunda temporada se vier a ser confirmada, mas que eles já adiantaram aqui também para fazer mais um ganchinho pro futuro. Depois, a cena do Zoro no bar lutando sem sacar espada nenhuma e derrotando todo mundo. E no final do primeiro episódio, quando ele finalmente saca a terceira espada e coloca uma pressão absurda no Capitão Morgan. Então, galera, quando o Zoro saca a terceira espada dele, você fica, mano, pô, esse cara não tem como, esse cara com certeza é mais forte do que o Luffy.
O hype nele foi tão alto, seja no Zoro quanto no próprio Mihawk, que quando chegou no clash final do duelo deles, eu ainda senti que precisava de algo mais. E falando em Zoro, o que foi aquela cena do Helmeppo pelado? Tipo, a gente sabe que tanto o Morgan quanto o Helmeppo, né, pai e filhos, são dois narcisistas, né, e cada um exala isso de um jeito. O Morgan, cheio de quadros, estátua de, né, pedra, ferro, sei lá, dele próprio, enquanto o Helmeppo vai ao extremo. Ele fica lá peladão, segurando e posando com a espada do Zoro, né, como se fosse uma extensão do próprio falo mesmo, galera. Ele fica lá se admirando. Caralho, olha só como eu sou gostoso. Meu amigo, isso no primeiro episódio? Além disso, as cenas de luta do Sanji me impressionaram bem mais do que as que foram mostradas no trailer, ainda bem, e a maior parte sendo através de efeitos práticos mesmo, né? Mas eu acho que de todas as histórias que a gente conhece nessa temporada, o passado do Sanji é o que mais se destaca de longe em comparação com o do Luffy, do Zoro e até o da Nami, que recebe um destaque maior. Foi exatamente como foi no mangá e só precisava ser assim, porque o plot twist que tem nesse flashback é de matar a gente de fome, galera. Fora a despedida do Sanji, como eu falei, que foi a melhor de todas. A conclusão é que a série conseguiu furar completamente a bolha e serve como um funil de novos fãs que vão conhecer a obra e vão começar a consumir cada vez mais conteúdo. Até o meu pai assistiu a série e acabou gostando pra caraca, olha só, né? Então, mesmo que várias pequenas mudanças tenham sido feitas, a série de One Piece conseguiu nos divertir, nos empolgar, nos fazer chorar, refletir sobre questões sociais e nos fazer sonhar e querer navegar junto do Luffy. E esse Luffy, mesmo um pouquinho mais introspectivo aqui, ainda conseguiu ter o seu carisma e serve de inspiração para qualquer pessoa que tenha um sonho que pareça impossível de ser alcançado. E essa sendo a verdadeira essência de One Piece, a série, mesmo com algumas ressalvas, ainda conseguiu realizar esse sonho de tornar esse universo em algo real. Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre essa primeira temporada da série de One Piece, e caso você queira conhecer o anime original de One Piece que foi lançado antes da versão que todo mundo conhece, esse vídeo bem interessante, recheado de curiosidade que você nunca viu, vai aparecer desse lado da tela aqui para você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!